porque nos últimos dias o sarampo voltou a assustar com surto em Campos Lindos, no Tocantins. Apesar de o Brasil ter sido declarado livre da doença, os casos recentes acenderam o alerta. O que está acontecendo? Por que o sarampo está voltando? Hoje vamos tirar essas dúvidas com o nosso amigo médico sanitarista, Dr. Gonçalo Vecina, que está conosco novamente aqui no TJ Aparecida. Primeiro, agradecer muito a participação mais uma vez do senhor. Boa tarde, uma ótima semana. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Eduardo, Rayane, nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Doutor, preocupação, né? Porque o sarampo estava sob controle aqui no Brasil. O que esse novo surto revela em relação à situação atual do nosso novo sistema de imunização? Bom, primeiro, eu quero dizer que as coisas não são tão ruins assim. Sim, nós temos um problema, estamos tentando controlar esse problema. O que aconteceu no Tocantins? Duas coisas. Tem uma região lá que é ocupada por colonos, aparentemente de origem russa, alguma coisa assim, e que tem uma orientação de resistir à vacinação. Eles são negacionistas de vacina. E esse pessoal andou andando pela Bolívia, numa outra colônia, da qual fazem parte de gentes deles lá. E na Colômbia, na Bolívia, está circulando o vírus do sarampo, justamente pelos problemas de pouca cobertura vacinal. Um grupo de pessoas foi lá para a Bolívia e voltou para esse local aí em Tocantins. E houve, então, trouxeram o vírus para cá. O sarampo é uma doença que tem um período de incubação de 7 a 18 dias. Uma vez você estando infectado, você demora 7 a 18 dias para ter a doença. E esse pessoal foi e voltou e teve a doença lá no Tocantins. E aí, como a colônia lá, o local em que eles vivem, não está adequadamente protegida porque eles se negam a vacinar, nós estamos tendo nessa região um surto, esta é a informação que eu tenho, né? Um surto de sarampo. O que é ruim, né? É ruim porque pode extrapolar o ambiente desse pessoal que vive lá nessa região Tocantins. E a vacinação do sarampo cresceu bastante no Brasil depois do fim da pandemia, depois de 2022, 2023, 2024, nós conseguimos elevar bastante a vacinação. Vacinação que já teve uma cobertura de 95%, hoje está em torno de 90% no Brasil. Mas tivemos esse problema lá no Tocantins, como estamos tendo alguns problemas também próximos à Venezuela, que também encontra esse tipo de baixa cobertura, e de vez em quando a gente vai para cá, a gente vai para lá, e aí o vírus circula. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ. Em situações como essa, né, o bloqueio vacinal, ele é suficiente ou deve-se pensar em situações estratégicas mais a longo prazo? Veja bem, de novo, sempre que nós temos um surto, nós temos que tomar um conjunto de medidas. Qual é o conjunto de medidas? Identificar qual foi o primeiro caso, identificar quem são os prováveis pessoas que vão entrar em contato, crianças, adultos, que vão entrar em contato com pacientes ou com possíveis pessoas que possam estar infectadas pelo vírus, né? E aí essas pessoas devem ser isoladas, tem que haver um isolamento, deve aparecer o uso de máscara, os cuidados com transmissão aérea são duplicados, porque esse é um vírus que se transmite principalmente pelo ar, mas pode transmitir também por contato. O vírus fica em cima de superfícies e ele tem uma determinada vida ali na superfície. Então, passar a mão é sempre complicado, pode haver transmissão pela mão. Então, é importante um conjunto de medidas para conter a doença naquele local. O sarampo é uma doença que
para pessoas que têm algum tipo de debilidade, ele tem uma mortalidade importante. Então, é importante evitar a disseminação do sarampo, controlar no local essa disseminação, tratando os casos e fazendo esse isolamento. O tratamento, não existe nenhum tratamento específico, é um tratamento sintomático, mas é importante para que as pessoas não morram, né? Existe a probabilidade de ter intercorrências, então pneumonia é muito frequente, o sarampo evolui para uma pneumonia viral ou pior, uma pneumonia bacteriana, pode haver uma encefalite, pode haver problemas nos olhos, ouvidos, enfim. É uma doença que pode se complicar, principalmente se as pessoas que estiverem tendo a doença tiver uma debilidade qualquer. Doutor, a gente está falando da questão do sarampo, né, desse surto que surgiu lá no Tocantins, mas eu pergunto para o senhor, essa baixa cobertura vacinal, a gente está notando isso, né, nos últimos anos principalmente, pode fazer ressurgir outras doenças, outros surtos de doenças que estavam erradicadas aqui no Brasil, seguindo o exemplo do sarampo, ou não? Veja, o sarampo é uma das doenças de mais rápida disseminação. Ele é um terror para nós sanitaristas, porque ele tem um índice de disseminação muito grande, 3, 4 vezes maior, por exemplo, do que o da Covid. Então, nós temos bastante receio do sarampo, mas todas essas doenças virais e outras bacterianas também, como é o caso de difteria, tétano, eles são doenças que nos preocupam se a cobertura vacinal cai. A cobertura vacinal se encontrando em torno de 90% a 95%, a tranquilidade, né? Mas nós tivemos uma perda de cobertura vacinal por orientação do governo anterior. O governo anterior era contra vacinas, né? E aí houve uma queda. Nós chegamos a ter a cobertura vacinal, que historicamente é de 95%, chegamos a 60% aí por volta de 2022. Neste momento, nós já estamos com uma cobertura vacinal entre 85% e 90%. Nós recuperamos bastante. Agora, qualquer uma dessas quase 19 doenças que nós temos que caia a cobertura vacinal e tenha circulação de pessoas, por exemplo, como essa, que foi à Bolívia, ou vai para a África, ou vai para a Ásia e volta para o Brasil, nós podemos reintroduzir a poliomielite, todas essas doenças virais com as quais nós estamos trabalhando. Não há dúvida nenhuma. Infelizmente, é assim que funciona. Doutor, muito obrigado, viu, pela participação aqui. Obrigado por nos ajudar a tirar essas dúvidas com relação ao sarampo. E a gente espera o senhor nas próximas oportunidades aqui no TJ. Enquanto isso, vamos vacinar, hein, população? É isso aí, doutor. Recado dado, viu? Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde, uma ótima semana. Boa tarde. Valeu, doutor.